Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer da parte do Senhor Jesus que eu venho até a vocês nesse final de semana da segunda semana do mês de abril, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, partilhar com vocês uma palavra forte, uma palavra poderosa que o Espírito Santo ele me havia dado alguns dias atrás. É bem verdade que essa mensagem que o Espírito de Deus ele me deu é uma chave para todos aqueles que querem ouvir a voz de Deus, querem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus e querem ter uma vida íntima com Deus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, aqui, o relacionamento com Deus não tem muito segredo, a não ser se nós desejar, se nós buscar, se nós gastar tempo, se nós obedecer os princípios de Deus, sem sombra de dúvida, meu amigo, minha amiga, a gente irá de experimentar aquilo que a maioria não consegue experimentar. É bem verdade que uma das razões porque que as pessoas não estão a conseguir se converter é porque as pessoas elas não têm desejo de se voltar para Deus. Porque é bem verdade que a caminhada com Deus não é fácil. Não é fácil, por isso que Deus ele deseja que o ser humano, por sua livre e espontânea vontade, ele se posicione, ele tome decisão no que diz respeito a Deus. Nós, na maioria das vezes, nós estamos muito preocupados com a opinião das pessoas, dos nossos entes queridos. Nós estamos muito preocupados com relação ao que as pessoas falam, sentem, pensam ao nosso respeito. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a nossa posição ela tem que mudar. Nós temos que dar mais foco, nós temos que prestar muita atenção no que Deus fala ao nosso respeito, porque a palavra que sai da boca de Deus ao nosso respeito, ela tem mais peso, ela tem mais poder com relação ao que as pessoas falam ao nosso respeito ou pensam ao nosso respeito, seja bem ou mal. O que vale não é aquilo que as pessoas sentem, pensam e falam ao nosso respeito, mas sim que Deus ele pensa ao nosso respeito e ele fala ao nosso respeito. E ao nosso respeito, Deus ele usou a boca do profeta Jeremias no seu livro, no capítulo de número 29, quando ele declara, dizendo o seguinte, que porque eu bem sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de bem e não de mal. A partir do momento que nós entendemos essa palavra, que Deus ele pensa, tem pensamentos de bem e não de mal ao nosso respeito, independentemente do que nós ouvimos das pessoas, seja bem ou mal, se as pessoas elas vão gostar da nossa personalidade ou não, não tem muita importância. O que vale é o que Deus pensa ao nosso respeito, amém? Glória a Deus. Também não hesite, meu amigo, minha amiga, em dar like, em fazer comentário, em se inscrever no canal que o Espírito Santo ele nos deu. Já está a caminho de quase 1 ano e meio que Deus ele me deu. Tem um canal no YouTube, por quê? Porque é um canal. Porque é bem verdade que muitas mensagens que Deus ele tem me levado a publicar nas redes sociais, algumas estão sem qualidade ou algumas estão sem o som completamente inteiro, mas você pode entrar no YouTube se você estiver interessado, você tem a mensagem por completo com som de qualidade. E se você se encontra nesse preciso momento perturbado e quer que o missionário ore por você, não hesitem em enviar mensagem e juntos vamos assim orar a Deus, pedir a misericórdia, a graça a Deus como sempre. Glória a Deus, vamos no que interessa. Eu vou fazer a oração. Por que, missionário? Que você sempre que tem que pregar tem que fazer a oração. Exatamente por isso a mensagem, a pregação, ela não é minha, ela é do Espírito Santo. Da minha parte é quando o Espírito Santo ele me sopra, ele fala ao meu coração, e eu com o Espírito de humildade eu vou orar, eu vou meditar. Mas a melhor mensagem, meu amigo, minha amiga, é aquela que o Espírito Santo ele fala sempre, porque ela não é só para você, ela é para mim
também. As mensagens que você ouve não é simplesmente para você, ela também é para nós, inclui para mim, porque é bem verdade que todas as vezes que Deus ele fala, o impacto ele é maior e ele é maior e com mais peso. Glória a Deus. Vou fazer a oração e vamos ouvir então o que o Espírito do Senhor tem para nós para este final de semana, para esse dia 15 de abril, para esse dia 16 de abril de 2023, esse final de semana. Feche os olhos e vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, é com grande alegria na alma que eu venho até a você, Santo Deus, neste preciso momento, neste dia, prestar culto a Ti, Santo Deus. O Senhor é o Deus que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos teus pés. O Senhor é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos, eternos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que o Senhor criou todas as coisas que existem, seja nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam governos, sejam dominações, sejam poderes, todas as coisas foram criadas por ti e para ti, Santo Deus. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, ou seja, o Senhor sempre existiu antes do dia, antes do tempo, antes da eternidade, antes do nada, o Senhor já existia. Por isso, eterno Deus, dá-me graça, dá-me intrepidez, dá-me ousadia. Espírito Santo, eu quero ser um vaso, eu quero ser um instrumento usado nas mãos do Senhor para impactar, para falar tanto para essa pessoa que irá de me ouvir, como para mim também. Que essa mensagem, Senhor Jesus, ela possa moldar, ela possa transformar a vida dos ouvintes, assim como também a minha vida. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade que ninguém vos ensine. A unção que está sobre vós vos ensinará todas as coisas, tanto aquilo que é verdadeiro, como aquilo que é falso. E diz mais a tua palavra que o Espírito ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito e falado. Espírito Santo, fale por mim, usa-me, que a minha matéria ela seja reduzida a nada e que o Senhor fale por meu intermédio, para que o teu nome, Santo Deus, ele seja exaltado e glorificado. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. E desde já levanto as minhas duas mãos ao Senhor. Peço que o Senhor repreenda os demônios, repreenda os espíritos malignos que têm trabalhado direto ou indiretamente para roubar a semente que é a tua palavra, que tem sido semeada no coração dessa pessoa para que ela não entenda nada. Que esses espíritos sejam repreendidos e que o poder que há na sua palavra possa mudar a vida dessa pessoa. Toma a direção, é que eu lhe peço de coração e lhe agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus ele tem para nós está no Evangelho de Lucas, glória a Deus. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, o terceiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 18, glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas até capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 8. Diz o texto sagrado, o tema aqui é a parábola do juiz iníquo. Diz o texto sagrado: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra
o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E a próxima palavra que nós vamos ouvir está na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Deixa eu encontrar aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz o texto sagrado, o Senhor Jesus, o Espírito Santo através de Paulo, dizendo o seguinte aqui: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. E que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, o tema da mensagem que o Senhor Jesus tem para nós é sobre a persistência e a intensidade na oração. Nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo número 18, versículo de número 1 até o versículo 8. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola sobre um juiz iníquo. Vamos entender o que significa essa palavra parábola. Missionário, o que é parábola? Parábolas são histórias inventadas que Cristo ele criava para tentar trazer verdades complexas. E nesse versículo, e nesse capítulo número 18, ele conta uma parábola sobre um juiz iníquo, dizendo o seguinte, que ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Haja visto que essa parábola que ele conta do juiz iníquo é sobre a oração. Ele declara dizendo o seguinte, que havia numa certa cidade um juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. E ele continua dizendo que havia também nessa cidade uma viúva pobre, que via sempre importunar esse juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E o juiz inúmeras vezes não quis atendê-la, ficava aborrecido porque ele era iníquo. A palavra iníquo significa ruim, que não presta. Ele não prestava aquele juiz, ele não fazia justiça porque ele era ruim. As pessoas daquela cidade que iam depositar a causa no tribunal desse juiz para fazer justiça, ele não julgava, ele ignorava a causa das vítimas. Mas continuando o texto, diz que essa viúva, ela persistentemente via sempre importunar esse juiz iníquo, e ele por algum tempo não quis atender a causa dela. Mas de tanta insistência, de tanta intensidade dessa viúva, ele caiu em si e disse: bom, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva está me importunar, julgarei a sua causa, para que ela não venha me molestar, ou seja, para que ela não venha me dar cabo, me encher a cabeça, a paciência, por causa do seu problema. E o Senhor Jesus, ele dá no versículo 6 uma lição, dizendo o seguinte: olha, ouvi o que diz o juiz iníquo, porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Em verdade vos digo que mesmo que seja demorado, em breve ele fará justiça. Mas Jesus, ele declara no versículo 8, dizendo o seguinte, que porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo
18, ele declara dizendo o seguinte, que orai sem cessar, orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, como convém a santos. Ou seja, essa parábola tem uma lição importante sobre a oração. Missionário, o que é a oração? A oração, meu amigo, minha amiga, é o diálogo entre o ser humano e Deus. Haja visto que Deus ele tem inúmeras maneiras de se comunicar conosco. Deus ele fala conosco através da natureza, através do vaso, através do missionário, através dos outros pregadores, através da Bíblia Sagrada, através de sinais, através de sonhos, através da natureza, através dos seus. Deus tem inúmeras maneiras, ou mesmo através de animais. Deus pode usar, como aconteceu no livro de Números, que Deus ele havia usado a jumenta que é para repreender o profeta Balaão. Ou seja, Deus ele tem inúmeras maneiras de se comunicar com o ser humano, inclusive com os animais. Mas nós só temos uma única maneira de se comunicar com Deus, que é a oração. E por que da oração? Porque, meu amigo, minha amiga, a oração é a chave que é para nós abrir o reino dos céus, que é para nós abrir o reino dos céus em nosso favor. Você vê que essa parábola aqui, o Senhor Jesus ele fala sobre o dever de orar sempre. Por que orar sempre? Porque é na persistência, é na intensidade que a gente vai orar que a nossa vida irá de mudar, que a nossa personalidade irá de mudar, que o nosso caráter irá de mudar e que nós iremos de ter a solução para os nossos problemas. O que se tem se notificado hoje na vida de muitas pessoas que se dizem ser cristãs, as pessoas não oram, as pessoas não têm vida com Deus, as pessoas não têm uma vida de oração. Mas, missionário, como assim? Olha, algo que o Espírito Santo ele me iluminou, que me chamou muita atenção, que as pessoas que falam muito, oram pouco ou não oram nada. Já prestaste atenção que um dos maiores escândalos que tem acontecido em vários lugares, em várias igrejas, tem sido fofoca, tem sido chocarrices? Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para oração. As pessoas têm tempo que é para falar mal da vida das pessoas, que é para sentar, que é para ir de casa em casa, comentar, fazer comentários sobre problemas, sobre defeitos que ele viu na vida das outras pessoas. E por causa disso, e por causa da oração não fazer parte da vida dos cristãos da atualidade, é que as pessoas estão cheias de problemas, é que as pessoas estão com problemas graves. Ou quando falo com problemas graves, com problemas principalmente na sua personalidade, na sua alma, porque é assim, meu amigo, minha amiga. Os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, eles só podem estar em vigor na nossa personalidade se nós praticar a oração. E as pessoas não oram. Sabe o que tem se visto na vida das pessoas que estão dentro da igreja, como as pessoas estão fora da igreja? As obras da carne. O que são as obras da carne? Os defeitos da personalidade do ser humano, que são prostituição, impureza, lascívia, pecados que corrompem o corpo, da área sexual. É o que mais tem se visto na vida das pessoas. Maus gênios e suas peculiaridades, que são porfias, ciúmes, iras, invejas, dissensões, facções, discórdias, invejas, ciúmes e contenda. É isso que se vê na vida das pessoas, como contato com o mundo das trevas, que são feitiçaria, idolatria e problemas na área da alimentação, como glutonarias e bebedices. Pela igreja não ter uma vida persistente e constante na oração, as obras da carne, elas estão a se notar na vida das pessoas. Na vida das pessoas. E isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque a oração é algo, meu amigo, minha amiga, que marca a vida, seja de um homem como de uma mulher. A partir que um homem e uma mulher, ele é persistente, ele tem uma vida diária de oração, o seu comportamento automaticamente, meu amigo, minha amiga, ele muda. Sabe quando é que nós vamos conseguir
ter o domínio da língua, ou ter o controle da língua, ou pensar antes de falar e evitar de falar o que não presta. Quando a gente tiver uma vida de oração, quando um homem ou uma mulher ele ora além do normal, 30 minutos, não, 1 hora, meia hora, 2 horas, quando ele passa a ter uma vida além do normal com Deus, o Espírito Santo lhe ensina a refrear a língua, lhe ensina a pensar antes de falar. As pessoas falam demais porque as pessoas não conhecem Deus, primeiro. Segundo, porque as pessoas não têm uma vida de oração. A vida das pessoas hoje é marcada por contendas, por porfias, por brigas, por ciúme, pelas obras da carne. O que se vê na vida das pessoas é as obras da carne em vigor, porque as pessoas não oram. As pessoas não oram. Você vê que esse juízo iníquo que Cristo ele usou, que é para exemplificar como é que o cristão deve ter uma vida persistente de intensidade na oração, ele não quis atender essa mulher, mas a insistência dessa mulher fez o juiz acabar por ceder. É isso que acontece com o mundo espiritual, meu amigo, minha amiga. Deus ele quer que os seus filhos tenham uma vida profunda de oração. Isso é algo automático, por quê? Porque quanto mais a gente estiver em oração, quanto mais a gente orar, ter uma vida de oração com Deus, mais fome a gente irá de ter de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia Sagrada, de encher a nossa mente com a palavra de Deus e de coisas boas. As pessoas não têm vontade de Deus porque as pessoas não conhecem Deus, porque as pessoas não têm vida de oração. É por isso que Deus, ele quando usou a boca do profeta Jeremias, que é para falar para o povo de Israel que estava preso na Babilônia, no capítulo 29, versículo 3 até o versículo 15, a 6 a 7, Deus ele falou dizendo o seguinte, que então ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, Deus ele só pode nos ouvir quando a gente ora, quando a gente fala, quando a gente se comunica com Ele. Quanto mais você orar, mais você conhece Deus. E quanto mais você falar com Deus, mais Deus ele se manifesta e ele se revela para você. As pessoas estão cheias de problemas porque as pessoas não têm uma vida de oração. As pessoas não conseguem orar. As pessoas não conseguem orar porque as pessoas não querem orar. Porque as pessoas preferem se limitar simplesmente em ter uma vida de religioso. Ou seja, o que é isso, missionário? Durante a semana a pessoa tem a sua vida normal, vai trabalhar, vai ver os familiares, vai fazer os afazeres da vida, e no final de semana, quando dá na testa, a pessoa vai para a igreja como um símbolo, um rito religioso. Mas vida cristã, meu amigo, minha amiga, vida cristã não é ser religioso, não é ir na igreja de domingo em domingo, não. Vida cristã é vida prática, é a pessoa orar todos os dias. Quando nós começamos a passar a entender isso, que nós temos que orar, então fica mais fácil a obra da regeneração, que é a mudança de mente e de coração, acontecer na nossa vida, e também fica mais fácil Deus se manifestar para nós, e fica mais fácil nós poder ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se não for o contrário, então vamos ser pessoas carnais. Olha, você vê que o relacionamento com Deus é algo tão sério que Deus ele não olha, meu amigo, minha amiga, pelo título eclesiástico que um homem, que uma mulher tem. Porque as pessoas seguem os homens pensando que o homem é um Deus por causa da posição eclesiástica ou da vocação divina que ele teve, de um missionário, de um pastor, de um mestre, de um profeta, do doutor, de um diácono. Deus ele não olha pela posição eclesiástica que um homem, que uma mulher ocupa. Deus ele olha para a persistência, para a intensidade, para a vida de oração que aquele homem, que aquela mulher tem. Se eu e você, a gente não tiver uma vida de persistência, de intensidade de oração com Deus, a gente será mais um no meio da multidão e candidato a cair em tentação e a ser cheios de problemas. Sabe por que há escândalos? Sabe por que há inúmeros escândalos sem parar em vários lugares, em várias igrejas? Sabe por que as pessoas estão a cair como banana podre? Sabe por que as pessoas estão a pecar sem parar? Primeiro, porque as pessoas não conhecem Deus. Segundo, porque as pessoas não têm uma vida de oração. Quando a pessoa não ora, quando a pessoa ela não ora, ela não ouve mais a voz de Deus. Para ela cometer pecados,
fazer coisas erradas, a consciência já não lhe dói porque a sua consciência está automaticamente cauterizada. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida de oração. A tua vida, a minha vida, meu amigo, minha amiga, não irá de crescer, não irá de mudar se a gente não ora. Você vê que os discípulos eles falaram assim, olha, mestre, ensina-nos a orar como João, ele ensinou para os seus discípulos. E Cristo disse, olha, vocês quando orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim conforme nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E só não estou enganando, no livro de Números, o povo de Israel, ele também havia pedido que para Moisés ensinar eles a orarem. E Moisés, ele havia dado a oração, a bênção sacerdotal, dizendo o seguinte para o povo de Israel lá, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que o Senhor teu Deus sobre ti te levante e faça brilhar o teu rosto e te conceda a sua paz hoje, amanhã e para todo sempre. Ou seja, meu amigo, minha amiga, o único canal de nós falar com Deus é através da oração. As pessoas estão em depressão porque as pessoas não oram. As pessoas não oram porque, meu amigo, minha amiga, olha, o mundo aí fora é complicado. É complicado. Satanás, ele usa as pessoas que é para se ferirem, que é para se desestabilizarem umas às outras, através de crítica, através de palavras negativas, através de palavras de maldição. Se você não conhecer a Deus, não tiver uma vida de oração, as palavras de maldição que você ouve da boca das outras pessoas, seja membros de família como as pessoas que estão lá fora, irá te tocar na tua vida. Por isso que Deus, ele quer que você conheça Ele. Você tem que ter uma vida de oração. Não basta simplesmente você ouvir. Você tem que experimentar. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer se comunicar com você. Deus, ele quer tocar em você. Mas ele só pode fazer isso a partir do momento que você lhe dá primazia através da oração. Através da oração, meu amigo, minha amiga. A oração é a respiração da alma de uma pessoa que conhece a Deus. De uma pessoa que você vê que a vida cristã, meu amigo, minha amiga, é uma vida dinâmica. É por isso que a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai resplandecendo, ou seja, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, ele é a fonte de águas frescas. E Deus, ele quer refrescar a tua alma através da oração. Se você orar, Deus, ele irá te refrescar a sua alma, ele irá te tirar o peso, ele irá te tirar a carga que oprime você e que não deixa você ter paz de espírito. A tua vida só vai mudar se você tiver uma vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, as coisas irão de acontecer. As portas que estavam fechadas, elas serão abertas na sua vida. Não basta assim, você vê que vida cristã é assim, meu amigo. Vida com Deus é uma vida dinâmica. Deus, ele não olha, Deus não quer saber, olha, não importa, a partir do momento que a pessoa que se desconecta do reino de Deus através da oração, a pessoa ela fica completamente apagada pelas coisas de Deus e a pessoa fica quente para o pecado, para as coisas do mundo. Você vê que quando o cristão ou a cristã, o homem e a mulher de Deus, ele tem uma vida ativa de oração, ele não tem prazer de pecar, ele não tem prazer de falar palavrão, não tem prazer de ver pornografia, não tem prazer de olhar na vida dos outros, não tem prazer de fazer fofoca, não tem prazer de se sentar na roda dos escarnecedores, não tem prazer de ir de casa em casa e fazendo fofoca e falando o que ele ouviu da vida das pessoas, não tem prazer de ficar horas e horas no telefone fazendo fofoca, falando da vida dos outros. Quando a pessoa está ativo com Deus,
o único prazer que ela vai ter vai ser de ter uma vida ativa de oração e de ficar em comunicação com Deus através do estudo da palavra de Deus e de pregar a palavra de Deus. Mas quando a pessoa ela não tem uma vida de oração, quando a pessoa está morta espiritualmente, porque é assim, meu amigo, minha amiga, quando a pessoa não ora, a pessoa está morta espiritualmente, então ela vai estar quente para o pecado. Ou seja, aquilo que Deus ele abomina, aquilo que Deus ele condena, aquilo que Deus ele odeia, a pessoa irá ter prazer de fazer, irá ter prazer de ver pornografia, irá ter prazer de adulterar, irá ter prazer de fornicar, irá ter prazer de roubar, de mentir, de matar. Por quê? Porque a pessoa está desligada do reino de Deus. Do reino de Deus. E essa coisa da oração é algo tão especial que você vê que a vida de Cristo era marcada pela oração. Cristo, ele nos ensinou o caminho que é para a vitória, que é o caminho da oração. Você vê que no Evangelho de Marcos, se eu não estou enganado, fala que Cristo ele se retirava e procurava lugares isolados que é para ficar em oração com Deus. Por exemplo, no capítulo 18, que fala sobre a transfiguração do Evangelho de Mateus, fala que foi numa madrugada que os discípulos estavam a dormir. Cristo ele se levantou para orar e Moisés e Elias se transfiguraram, apareceram para Cristo e começaram a falar com ele sobre a sua missão, sobre o que ele tinha que fazer, que era morrer na cruz. Ou seja, a vida cristã ela é marcada pela oração. Você nunca irá de ouvir a voz de Deus se você não orar. Eu não queria de entender, não queria de descobrir a vida, não queria descobrir a vocação divina que Deus me deu, que é ser um missionário, se não fosse através da oração e de vasculhar profundamente a palavra do Senhor. Por isso, meu amigo, minha amiga, você quer ter uma vida melhor? Ore, ore, ore. E tem um detalhe sobre a oração, sabe que a oração, meu amigo, minha amiga, ela fica constante, ela fica voluminosa a partir do momento que você tiver alimentar a sua mente, o teu coração de Deus. Se você conhece pouco a palavra de Deus, você não vai ter a capacidade de orar 30 minutos, 1 hora. Você não vai conseguir, porque você não conhece a palavra do Senhor. Então, e como é que funciona, missionário? A partir do volume que você tiver a conhecer a Bíblia Sagrada, a tua oração irá de mudar. Você irá de fazer uma oração mais madura, mais eficaz, mais poderosa. E a tua oração pode durar mesmo 1, 2, 3 horas. Os homens de Deus do passado que oraram foram homens que conheciam, que tinham a palavra de Deus no coração e oravam além do normal. Oravam além do normal. Você vê, por exemplo, Moisés. Ficou 80 dias no monte, num nível além do normal com Deus. Isso é o extremo, meu amigo, minha amiga. E só para não falar de outros homens de Deus, por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Quanto mais você se envolver com Deus, a sua alma ela vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais poderosa. Você sabia, meu amigo, minha amiga, que a leitura, só a leitura em si, engrandece a alma? Como assim, missionário? A partir do momento que um homem ou uma mulher começa a ter informações sobre a vida, sobre as coisas, sobre a autoestima, sobre como vencer na vida, sobre como avançar, sobre como conquistar, em diversas áreas da vida, a partir do momento que nós possamos ter informações, a alma do ser humano engrandece. Por quê? Primeiro porque o ser humano que começa a alimentar a sua alma de conhecimento, de informações, ele passa a ter uma autoestima mais forte, mais poderosa. Por quê? Porque ele passa a conhecer as suas qualidades e os seus defeitos. Você vê que a maior parte das figuras pensantes que existem nesse planeta são homens e mulheres que amam os livros, que estão sempre nos livros. Mas quando um homem ou uma mulher conhece a Deus e começa a buscar o conhecimento da palavra do Senhor, esse homem, meu amigo, minha amiga, ele se torna um homem poderoso e ele se torna um homem completamente inabatível. Ninguém pode lhe vencer. Você vê, por exemplo, outro homem que o Espírito Santo me trouxe agora na memória, o profeta Daniel.
O profeta Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes por dia e mais do que isso, era um homem que lia a palavra do Senhor regularmente. Regularmente, que no capítulo 9 do seu livro, ele declara dizendo o seguinte, que no ano do reinado do rei Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor havia dito ao profeta Jeremias que havia de durar as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Ou seja, Daniel, para além de ser um homem de oração, era um homem que conhecia a palavra do Senhor. Que tipo de pessoa você, meu amigo, minha amiga? Que tipo de pessoa? Você é uma pessoa que ora ou você é uma pessoa que é fraco espiritualmente? Quando a pessoa é fraca espiritualmente, quando a pessoa não ora, não tem vida de oração, ela fica atrás de... Ela corre atrás de profetas, atrás de homens que Deus usa, porque ela não conhece a Deus. Mas Deus não quer que você corra atrás dos homens que Ele usa. Deus, Ele quer que você corra atrás dEle. Mas como posso fazer isso, missionário? Pratique oração, tenha uma vida de oração. A oração é a única chave que é para você poder abrir as portas dos seus. Olha, se as pessoas soubessem o poder que há na oração, as pessoas orariam todos os dias. Orariam todos os dias sem cessar. É aquilo que o apóstolo Paulo falou na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Orai sem cessar em todo o tempo. Para você orar em todo o tempo, meu amigo, você tem que estar desejoso. Você tem que desejar, além do normal, orar em todo o tempo. Senão não vai dar certo. Não vai dar certo, meu amigo. Não tem outro caminho, não tem uma outra alternativa que é para você ter uma vida melhor a não ser através da oração. Vida cristã sem oração não presta para nada. Missionário sem oração, sem fogo, não presta para nada. Você tem que orar. Você vê que Cristo ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dando exemplo dessa viúva que ficava sempre importunado um juiz iníquo, que era ruim, para dar resposta ao seu problema. Mas as pessoas não querem orar. As pessoas não querem orar porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus, meu amigo, minha amiga. Por isso que as pessoas estão aí cheias de problemas, estão a tomar decisões precipitadas, batendo com a cara na parede, porque as pessoas não oram. As pessoas estão com a vida complicada porque as pessoas não conhecem Deus. As pessoas tomam as suas decisões em função dos seus interesses. As pessoas tomam decisões precipitadas na vida, porque as pessoas, antes de tomarem as decisões, as pessoas não querem perguntar para Deus. Então, como as pessoas não querem perguntar para Deus, como o ser humano pensa que sabe tudo, o ser humano não sabe nada, meu amigo, minha amiga. Pequenos problemas é suficiente para nos colocar num beco sem saída, para nos deixar completamente frustrados. E só tem uma maneira de eu e você vencer as frustrações, as problemáticas da vida, é através da oração. Igreja sem oração não presta para nada. Missionário sem oração não presta para nada. O poder, meu amigo, minha amiga, está numa vida de oração. Deus, ele quer que você ore sim, porque Deus, ele quer se manifestar na sua vida. Mas ele não pode fazer isso sem a tua permissividade. Você tem que permitir que Deus, ele opera, que Deus, ele se manifeste através da oração. Se você não orar, meu amigo, minha amiga, você será uma pessoa mais um no meio da multidão e candidato a ser vítima das frustrações, das depressões, dos problemas que essa vida com maior naturalidade vai trazendo em si. Você não vai conseguir vigiar os teus pensamentos, os teus olhos, o que sai da tua boca, se você não tiver uma vida de oração. Nem é assim que funciona. Meu amigo, minha amiga. Você só vai conseguir parar de olhar para a vida dos outros e tomar conta da tua vida se você tiver uma vida de oração com Deus. Você vê que quando a pessoa ela tem uma vida de oração, ela está responsabilizada com o reino de Deus, e por ela estar responsabilizada com o reino de Deus, ela não tem tempo mais de fazer outra coisa, a não ser se dedicar para Deus. As pessoas que você vê que estão sempre aí a fazer comentários da vida dos outros, estão sempre aí falando dos outros, são pessoas que estão mortas
espiritualmente, que perderam a sensibilidade espiritual, não conseguem ouvir a voz de Deus, não ouvem a voz de Deus, estão mortos, estão cegos espiritualmente, e Satanás e os demônios estão a dar risada dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não conhece a Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, a resposta o Espírito Santo deu para você e para mim. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ser persistente. A partir do momento que eu e você, a gente começa a ser persistente em ter uma vida de oração, como aconteceu com essa dor que sempre insistia que é para o juiz iníquo julgar a sua causa, isso vai intensificar, vai se tornar cada vez voluminoso, vai se tornar cada vez maior, até o ponto que tudo aquilo que você quiser, Deus ele irá lhe realizar segundo a sua vontade. Ore, meu amigo, meu amigo. Aprenda a orar, tenha uma vida de oração. Porque a oração ela pode ser classificada, definida em várias etapas. Tem a oração temática. A oração temática ela pode ser feita por vários propósitos específicos. Um problema, a tua família, o teu trabalho. São orações temáticas. A oração eficaz é a oração que eu posso explicar que ela se torna eficaz através do conhecimento. É por isso que você vê que Cristo ele falou que errais por não conhecer as Escrituras e não poder Deus. Ou seja, a oração eficaz ela é acompanhada com conhecimento. Por isso que você vê que o missionário bate sempre na tecla que você tem que ter Bíblia, que você tem que ler Bíblia para você poder saber as promessas que Deus tem para a tua vida, reivindicar os teus direitos na palavra do Senhor e você vê o bem do Senhor se manifestar na sua vida. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração, meu amigo, minha amiga. Ore. Deus ele quer falar com você. Deus ele quer se manifestar para você. Mas você tem que orar. Glória a Deus. Espero que essa palavra que o Espírito Santo ele me iluminou sobre a persistência e a intensidade na oração possa renovar você. Você está frio espiritualmente, você não ora. Você não ora e você não lê a Bíblia Sagrada. Então você tem que orar. Nós temos que orar sem esmorecer, sem parar. A oração tem que fazer parte da tua vida e você tem que orar sim, porque Satanás ele te odeia, ele quer roubar a tua paz, quer te matar e quer destruir a tua vida. Por isso você tem que orar. Você tem que orar para que nenhum mal possa chegar tanto a você como a tua casa. Você tem que orar e que a oração ela faça parte da sua vida. Vou fazer a oração. Espero que o Espírito Santo ele possa nos dar força, mais do que nunca, para que a gente seja mais persistente, mais intensivo numa vida de oração. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa mensagem que o Senhor falou conosco sobre a persistência e a intensidade na oração. É bem verdade, Santo Deus, que o que levou essa mulher a fazer com que o juiz julgasse a sua causa foi a sua persistência. Ela não parou de importunar o juiz até que o juiz acabou por ceder. E o Senhor declarou dizendo o seguinte, que ouviu o que diz o juiz iníquo. Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que ele clamam de dia e de noite? Em verdade vos digo, ainda que pareça demorado, ele lhes fará justiça. Mas o Senhor declarou dizendo o seguinte, que porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não tem uma outra maneira de se alcançar a fé a não ser por ouvir a tua palavra e de ter uma vida de oração. Nos ajuda, Santo Deus, a orar mais várias vezes durante o dia, e que a oração, Senhor Jesus, ela possa fazer parte da nossa vida e que Satanás não tenha a força de tocar nas nossas vidas. Toma a direção da vida dessa pessoa, ilumina ela através dessa mensagem e que o Senhor lhe ajude a praticar mais oração. Obrigado por essa mensagem que o Senhor falou conosco neste dia. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga comigo, glória a Deus, amém. Espero que essa palavra que o Espírito Santo ele me iluminou para partilhar com vocês sobre a persistência e a intensidade da oração, ela possa trazer algo novo na nossa vida.
As coisas só vão mudar na nossa vida, os problemas vão começar a ser resolvidos quando nós começar a abrir a porta, a abrir os céus através da oração. A oração tem que fazer parte da nossa. Nós temos que orar sim, porque Satanás ele quer destruir os filhos de Deus. Ele quer derrubar, ele quer. Sabe o que as pessoas estão a cair em tentação facilmente? Em pornografia, em prostituição, em traição, caindo com uma batata podre. As pessoas não conhecem, as pessoas não oram. Então vamos orar. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana. Espero que essa palavra possa te servir de lição e para mim também. E vamos orar, amém? Vamos orar porque os dias são maus. Vamos remir o tempo porque os dias são maus. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana. Até a próxima mensagem que o Espírito Santo irá de me iluminar durante a semana que eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu tenho que permanecer sempre em oração, em comunhão com Deus e com muita normalidade e facilidade. O Espírito ele vai falar. Amém? É assim, meu amigo, minha amiga. Quando nós estamos ativos no verde, no relacionamento com Deus, então Deus ele fala com mais naturalidade. Mas para isso a gente tem que ter uma vida de oração e ser persistente e aumentar a intensidade e volume através da oração. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Até a próxima mensagem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.